Olá, bom dia. Está no ar mais um programa Diálogos. E o tema de hoje é construção de fé. Para falar sobre o assunto, eu tenho aqui ao meu lado a teóloga Lúcia Gomes. Obrigada pela sua participação, Lúcia. Mas antes de começar, a repórter Beatriz Pulso preparou uma reportagem que vai falar um pouquinho mais sobre o tema. Do latim, fides. Em português, fé. Segundo o dicionário, fé é a crença, convicção da existência de algum fato ou veracidade de alguma afirmação. Fé divina, crença que se apoia na revelação. Alguns dizem que a fé nasce com o ser humano, outros afirmam que ter ou não uma crença é influência da sociedade. Resultados que fogem ao controle do racional. Fatos que a ciência não consegue explicar contribuem para alimentar a fé em algo além da matéria, do visível e palpável. Essa foi a experiência de Márcia Falchini. Mãe de 2 filhos, aos 35 anos descobriu um câncer do tipo linfoma no estômago. Como tratamento, Márcia deveria fazer 6 sessões de quimioterapia e radioterapia, mas não foi o que aconteceu. Quando eu chegou na 3ª que eu fiz lá a endoscopia, eu não tinha mais nada. Eu só tinha uma cicatriz. Ele falou assim, você não tem mais nada, só tá cicatriz. Eu não fiz radioterapia, não fiz cirurgia, e, enfim. Assim, milagre, para mim foi um milagre mesmo, um milagre de Deus na minha vida. No Brasil, a fé e a religiosidade andam lado a lado. Mesmo sendo considerado um país tipicamente católico, as pesquisas apontam que o número de evangélicos subiu, bem como a quantidade de igrejas. Valdeir José da Silva é pastor e trabalha exclusivamente para a igreja. Para ele, a experiência pessoal de fé está relacionada ao cuidado social dos fiéis. A religião também é uma cultura. A religião ela pode, por exemplo, aqui na nossa igreja hoje, nós não só pregamos a palavra, mas nós, por exemplo, usamos de métodos que poderá trazer esclarecimento. As oportunidades que o próprio Estado, que a própria Prefeitura oferece, a igreja ela trabalha em conjunto a isso, ela trabalha. Para Moacir, seguidor da religião espírita, a fé, mesmo estando estritamente ligada à religião, deve ser raciocinada e transformada em forma de evolução social. O processo é individual, mas o avanço é sempre coletivo. Quem está na frente, estenda a mão para quem está atrás. O seguidor atuante da religião católica, Altair Almeida Ribeiro, organiza romarias e acredita que o sacrifício aproxima o homem do sagrado. Muitas pessoas vão para pedir uma graça, faz uma entrega nas nossas romarias, seja no Santuário Nacional, seja no Santuário de Pirapora, de Bom Jesus, seja em outros santuários pelo Brasil, mas acima de tudo é agradecer. Agradecer o dom da vida que aquela pessoa tem. Segundo o censo de 2010, a religião mais seguida no Brasil ainda é a católica. Logo atrás vem a religião evangélica e a espírita. Mas a novidade é que o número de ateus subiu para quase 2% da população, ultrapassando até mesmo o percentual de espíritas. O teólogo e professor de filosofia da PUC Campinas, José Roberto Trasferetti, explica que mesmo com os números, o Brasil ainda tem uma população pautada na fé. O que nós temos percebido é transformações do jeito de crer. Pessoas que às vezes deixam de ir numa igreja, deixam de frequentar uma religião, mas por incrível que pareça, eles mantêm a fé. Ainda segundo o professor, a sociedade vive um problema ético, no qual um cenário de desgaste das instituições, como família e até mesmo o Estado, fazem parte do dia a dia. Para ele, a tendência é de que as pessoas se apoiem na fé, como forma de visualizar uma saída. Mas afinal, qual é o limite para a fé? Por que há tantas concepções de fé no Brasil? Fé e religião devem realmente andar lado a lado? E quando o ser humano deixa de ter fé? Este é o tema do Diálogos de hoje. Bom, então nós vimos aí uma reportagem que fala um pouquinho sobre fé e religião. Lúcia, para começar, qual é a diferença entre fé e religião? Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. Eu coloco, Thaís, que não vejo, assim, não dá para separar a fé de uma religião. Toda religião pressupõe uma fé, pressupõe um sim,
pressupõe uma resposta do homem àquela divindade, àquela dimensão sobrenatural, que ele, de forma espontânea, como bem foi colocado, me parece, pela religião espírita, é uma adesão pessoal. Ninguém pode ter fé por mim, ou me obrigar a ter uma fé, ou a pertencer a uma determinada religião. Então, elas estão interligadas. Agora, se nós saímos de um contexto religioso, estamos num contexto secular, secularizado, o ser humano, ele tem fé. Ele acredita no outro, ele acredita na ciência, ele acredita nas coisas do mundo e nesse sentido também ele aposta, não é? Ele aposta e antecipa uma realidade que ele ainda não vê, porque ele acredita. Hume vai chamar no campo da ciência isso das crenças naturais. Eu acredito. Então, podemos ter fé sem a dimensão religiosa, mas não podemos ter uma dimensão religiosa sem a fé. E sobre as pessoas que dizem acreditar em Deus, mas que não frequentam a igreja ou que não participam de nenhuma atividade. Será que a gente pode chamar elas de fãs ao invés de realmente fiéis? Vamos tentar moderar um pouquinho o termo, né? O Padre Transferetti coloca ali também muito bem que ele percebe que as pessoas creem, mas o que elas às vezes estão incomodadas e fazem essa movimentação nas igrejas, nas denominações religiosas. E essa é uma pergunta que na verdade a gente tem que voltar um pouquinho e perguntar o que as pessoas estão esperando de uma religião. Elas aceitam uma proposta religiosa, quer dizer, elas se integram ou elas querem fazer as próprias religiões? Correto, professora. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Diálogos e o tema de hoje é construção de fé. Nossa equipe foi até as ruas para saber quais são as dúvidas da população sobre o tema. Para a primeira pergunta. Eu tenho uma dúvida, assim, eu não sei por que as pessoas matam dizendo que é por Deus ou pela fé. Eu gostaria, assim, de saber o que acontece na cabeça dessas pessoas. Essa é uma pergunta bastante interessante, porque não é incomum colocar o nome de Deus à frente de tantas responsabilidades humanas, que seriam humanas. Na realidade, o que ele pergunta sobre a legitimidade ou eticidade de uma guerra santa, não é? Veja bem, a guerra santa, inclusive a pena de morte e a legítima defesa, elas, dentro de uma tradição cristã, evangélico-católica, ela vem da lei de Moisés, da lei mosaica. Ela tem o seu lugar quando defende, não é, a religião, quando a religião está sendo ameaçada ou quando aquele grupo está sendo obrigado ou oprimido a exercer uma outra religião. Então, vai no sentido da legítima defesa. Então, eu me defendo e eu entro em guerra e tal. Agora, se os interesses são interesses políticos, se são interesses econômicos, outros interesses que não são os religiosos, aí ela perde o sentido. Mas aí é uma manipulação de Deus, né? Coloca o nome de Deus, tem um aparato de Deus e em nome disso eu posso fazer o que quer. O que pensam essas cabeças? Estão pensando no poder, não estão pensando numa transformação social, como foi muito bem colocada pelo pastor. Não é? Que a fé existe, como ele falou, ela é pessoal, ela é comunitária, ela é social. Ela existe para construir. A religião não existe para destruir. O sentido é construção, o sentido é bom. E aí ele é usado ao revés, é usado para destruir. Então não justifica. Não justifica, é um uso inadequado, né, e errôneo do nome de Deus. O nome de Deus é para construir. Bom, então vamos para mais uma participação. Por que as pessoas trocam tanto de religião e não seguem uma só? Então, porque ela não encontrou as respostas que ela queria, não é verdade? Ela tem, porque faz parte do ser humano, pensar a sua existência, é uma inquietação, é uma angústia do ser humano. Por que eu existo? O que eu estou fazendo aqui? Ou eu vou fazer ou eu posso até passar despercebido nesse mundo alegre que nós vivemos, o mundo da beleza, o mundo do glamour, o mundo do prazer, que é a sociedade contemporânea. E daí eu não paro muito para perguntar por que eu existo. Mas, num dado momento,
ou pelo viés da alegria ou pelo viés do sofrimento, como apareceu na entrevista, eu vou sentir a necessidade de uma resposta para aquele momento da minha vida. E aí eu vou buscar. Mas eu não tenho encontrado a resposta que eu quero. Porque hoje a gente fala que temos uma antropologia basicamente individualista, é um modelo de ser, que eu tenho que ter a referência das respostas. Não quero ouvir o que você tem a me dizer. Eu quero que o que eu pense bata com o que você vai me dizer. O último censo, como mostrou a reportagem da Beatriz, mostra que a religião católica ainda que predomina, mas houve uma queda no número de fiéis. Em compensação, a religião evangélica é a que mais cresce. Uhum. Na sua opinião, tem algum fator? Assim, então, veja, a Igreja Católica, Apostólica, Romana, né, ela tem uma tradição aí de 2000 anos, né, vamos dizer assim. E ela tem uma estrutura hierárquica, não é? Entendida dentro do contexto da Igreja Católica como ministerial de serviço, não de um poder sobre o outro. Mas é uma hierarquia. E muitas pessoas são católicas porque o pai, porque a avó, porque isso. Isso hoje se quebra, a fragmentação da sociedade. Tudo está fragmentado, tudo foi fragmentado. É o imediatismo, sim, a pessoa... o imediatismo, a própria possibilidade de escolha dos direitos, como eu comentei, das liberdades. Eu não preciso seguir a religião do meu... Eu quero experimentar uma outra religião, como eu falei, que me dê resposta. E que a outra não. E que a outra não me dá, por algum motivo. E no próximo bloco, a repórter Nayara Poiani vai conversar com o designer Matteo Petropoleias. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Diálogos, que discute hoje o tema Construção de Fé. Nos 2 últimos blocos, a gente conversou sobre fé, as religiões que mais predominam no país e o que faz as pessoas trocarem tanto de religião. Mas existem aqueles que não acreditam em um Deus ou em seres sobrenaturais, os chamados ateus. A repórter Nayara Poiani conversa agora com o designer Matteo Petropoleias, que vai falar um pouquinho mais sobre o assunto. Bom dia, Nayara. Bom dia, Thaís. Eu estou aqui com o Matteo Petropoleias, que é ateu, e vai contar um pouco pra gente sobre o que ele pensa sobre a religião. Bom dia, Matteo. Matteo, qual que é o seu posicionamento, sendo ateu, sobre a religião? Como você vê ela? Como algo positivo ou como algo negativo? Bom dia, Nayara. Na verdade, eu vejo a religião de uma forma neutra. Então, eu acredito que algumas pessoas precisam da assistência que a religião dá para elas se sentirem melhor com elas mesmas, se sentirem mais confortáveis e conseguir seguir sua vida. Tem algumas pessoas que não conseguem, de acordo com alguma dificuldade, seguir de forma sozinha, e a religião acaba sendo uma base de ajuda para isso. E as pessoas, todo mundo nasce ateu, né? As crenças são adquiridas ao longo da vida. Como que foi para você? Você sempre foi ateu? Você se tornou ateu? Você é ateu por algum motivo ou talvez pela falta de algum motivo? Na verdade, eu sempre fui evangélico. Então, depois de um tempo, depois de alguns acontecimentos, eu acabei me tornando ateu, justamente pelo fato de eu não conseguir diferenciar algumas coisas, pelo fato de eu não conseguir provar algumas coisas. E eu acabei descobrindo que era mais confortável viver comigo mesmo. Você falou que foi evangélico, né? Foi por influência da família? Por que foi que você era evangélico? Sim, foi influência da família, né, na verdade. Então, cresce na igreja e tudo mais. Então, você acaba aceitando aquilo de uma forma geral. E depois de um tempo, você acaba tendo uma opinião própria, aí você acaba fazendo perguntas e acaba descobrindo que a melhor forma é viver acreditando em você mesmo. E, Matteo, segundo um censo do IBGE lançado em julho desse ano, no Brasil, o número de ateus no Brasil aumentou, mas mesmo assim continua sendo minoria em relação às pessoas que têm crenças. Você, por ser minoria, já sofreu algum preconceito, alguma rejeição por ser ateu? Sim, já bastante. Inclusive as pessoas acham que todo ateu ele é satanista, ele é do demônio. Então as pessoas precisam acreditar, precisam passar a entender que o ateu, na verdade, ele simplesmente não acredita em Deus, não acredita no demônio, não acredita em Buda, não acredita em nada. A gente acredita na moral, na ética, nos princípios gerais. Então, basicamente é isso.
Muito obrigada, Mateus. Obrigada, Thaís. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Inayara. Lúcia, muitos religiosos costumam culpar os problemas da sociedade naqueles que não possuem Deus no coração. Então, a gente pode dizer que seria um preconceito com aqueles que não acreditam em Deus? O preconceito é complicado e aí fere a ética, né? Porque a ética justamente é você respeitar o diferente e exercer esse respeito. Então, se a pessoa se declara que não acredita numa existência sobrenatural de um Deus, isso tem que ser respeitado. E não podemos culpabilizar as pessoas pela maldade do mundo, porque a maldade do mundo está pautada na ausência de valores, não na ausência de religião. São os valores morais hoje que não predominam na religião, na sociedade, não é? Como a honestidade, a lealdade, respeitar o outro, respeitar que o outro não tem uma pertença religiosa. É isso que está faltando. Não tá faltando. Religião tem demais, está aí mostrando, né? Várias religiões cada vez aumentam mais, mas e aí? O que o ser humano, como é que está a formação da sua personalidade ética? Da qual a religião é um fator que vai contribuir, mas não só a religião, a família, a universidade, as escolas, a própria sociedade. Então é uma construção coletiva, que também foi colocada, de valores, né? Não de religião. Acho que é isso que a gente tem que olhar um pouco para ele. De forma nenhuma podemos culpá-los, né? Entendi. Bom, eu queria agradecer de novo a sua participação. Eu que agradeço estar aqui com você. E o programa Diálogos fica por aqui. Até a próxima edição.